Jovialidade seria o termo indicado para falar sobre o nosso convidado de hoje. Ele que vem do Brasil para Portugal para dar vários eventos e palestras ligadas à sua e à nossa mente. Ele que é o Master Coach mais jovem do Brasil. Está cá em Portugal para fazer vários eventos ligados a palestras e mentorias. Então, ele passa por cá hoje no nosso programa Passo a Passo do Zero à Riqueza. O seu canal ligado à educação financeira e estratégias de negócio. Então, não saia daí, anda lá conosco. Davi Avelan, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, meu irmão. Como é que está sendo este dia cá em Cara, Portugal? extraordinário. Que país lindo, seguro. Pessoal muito receptivo. Tô gostando bastante. Boa, boa. Davi, as pessoas lá em casa, muitas não percebem mais ou menos o título que você tem. Qual é a responsabilidade de estar com esta personalidade aqui? Master Coach jovem, ou seja, o Master Coach mais jovem do Brasil neste caso, não é? Como é que é ter esse título? Ó, meu irmão, vou falar uma coisa muito importante pro pessoal que tá escutando a gente aqui. Eu entendi desde que eu cheguei na Europa de que aqui as pessoas dão muito crédito para títulos. Mas o título em si não é o mais importante. O mais importante é o quanto de vidas você está transformando. Porque lá no Brasil a gente tem muitos advogados, muitos médicos que estão fazendo Uber. Só são títulos. Só são títulos, só são certificados numa parede. Então hoje eu tenho esse título de Master Coach mais jovem do Brasil, mas eu não gosto de ficar esfregando isso na cara dos outros. Por quê? Porque eu sou o Davi Avelan. Boa. Eu faço o que eu gosto, eu instruo pessoas, jovens me pedem conselhos, eu entrego esses conselhos. Eu não sei nada do que eu vou viver ainda mais pra frente, mas eu sei que eu tô no caminho certo, eu sei que eu tô vivendo aquilo que eu nasci pra viver. E pegando nessa deixa de que você é o Davi Avelan, quem é o Davi Avelan? O Davi, cara, essas perguntas de entrevista, isso quebra, né? O Davi é um jovem que nasceu numa família atípica, como a maioria dos brasileiros. Eu não nasci na situação mais privilegiada, como a gente estava brincando com nosso amigo, né? Eu não fui criado nem pela minha avó e não vivi uma vida simples. Passei por dificuldades financeiras dentro de casa, tive um pai usuário de drogas. Meu pai é ainda usuário de drogas, eu amo meu pai, falo com ele todo dia. Mas ele é meu exemplo do que eu não devo ser, sabe? Então, o Davi é um jovem que ressignificou todas essas coisas e decidiu que ele não seria mais do mesmo. Ele iria buscar algo mais. Então, a minha frase de vida é o algo mais, como você escutou na minha palestra aquele dia, né? Eu vivo pelo algo mais, o que eu quero fazer, aonde eu vou chegar. Se eu modelo um bilionário, por exemplo, e eu tenho uma meta muito alta relacionada ao bilhão, por exemplo, que é atingir R$1 bilhão em patrimônio até os 30, me falta aí uns 13 anos aí para conseguir isso, eu acho que sou capaz. Então, conquistar esses números, né? Nada mais é do que métrica de ego, mas eu entendo que as vidas estão sendo transformadas através disso. E é o que eu busco. Isso é muito importante. Olha, falando nisso de pegar 1 bilhão, nós estamos praticamente na mesma deixa. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, na época com 20 anos, eu havia dito que antes dos 30 eu seria milionário. E olha que, vamos falar numa realidade como é que é o meu país, Angola. Que eu aos 21 anos, eu praticamente já tinha 1 milhão de quase, não que é 1 milhão de euros, não é? Vamos falar milhão. que era 1 milhão daquilo que é a nossa moeda. E hoje eu ainda continuo naquela percepção, daqui aos 30 eu tenho que ter 1 milhão, eu tenho que ser milionário, 1 milhão não, digo que eu tenho que ser milionário. E eu sei que a gente com fé e os nossos trabalhos árduos a gente vai chegar lá. E Davi, há uma coisa muito importante que eu praticamente nem frisei no início, que eu queria trazer isso para cá. É acerca do seu livro. Sabedoria não tem idade. Onde é que parte a ideia de escrever um livro com uma responsabilidade, eu posso assim considerar isso, uma responsabilidade tão elevada, só pelo título, Sabedoria não tem idade? Tá. Vamos lá, Fábio. Eu sou um jovem que eu queria esse algo a mais, como eu disse pra você. Então, já tentei escrever livros várias vezes e nunca ia pra frente. Eu escrevia um capítulo e parava, procrastinava, deixava pra depois. E teve um dia que me deu aquele pico como eu posso falar, de dopamina, né? De desejo de aquela fazer. Euforia. Coisa que todo homem tem. Normalmente é de madrugada. Você tá lá meia-noite e você tem vontade de fazer tudo. Tudo. Já acontece muito comigo isso. E eu falei, eu vou fazer.
vou fazer um livro. Definir os capítulos, definir o título, pedir para o Espírito Santo, eu sou uma pessoa cristã, eu não sei o que vocês acreditam, independente, eu pedi para o Espírito Santo, que é o que me guia, me dá um subtítulo, que era o mais importante. Porque a frase sabedoria não depende de idade era uma frase minha. Mas eu falei, eu quero um subtítulo impactante, porque eu entendo que o título de um livro é como o disparo de uma arma. E o subtítulo é o impacto da bala em você. É um tiro de uma 12. Você pega uma 12 e atira, dá aquele pum. O subtítulo é o impacto, te joga para trás. Então, eu pensando, me veio na cabeça. Nem todos os jovens são tolos e nem todos os idosos são sábios. Olha, eu peguei muito esta frase lá no teu livro, logo de início, e eu fiquei com aquela. Nem todos os idosos são sábios, nem todos os jovens são tolos. Com esse título nós conseguimos ter uma percepção de que muitas vezes isso acontece na nossa sociedade. É que nós achamos que só os mais velhos é que são os detentores da sabedoria, que são os únicos que podem fazer tudo com aquilo que sabem e que não podem aprender com um jovem se calhar. E eu tenho dito muitas vezes às pessoas, é bom quando a gente por vezes convive diariamente com alguém que tem 3, alguém que tem 80 e alguém que tem 30 anos, para termos a resposta diária daquilo que é de todas as pessoas. Continuando então, e com isso como é que surgindo este título, não é? Ou esta frase, nem todos os idosos são sábios, nem todos os jovens são tolos. Como é que depois flui essa ideia toda? Cara, eu entendi que realmente, quando você olha para uma pessoa mais velha, que a maioria delas é assim, infelizmente, você olha pessoas que estão o dia inteiro vendo tragédias na televisão, o dia inteiro só falando de coisa ruim, aquela pessoa que é tóxica, que tudo que você fala com ela é negativa com você e suga a sua energia. Eu comecei a entender que realmente nem todas as pessoas com mais idade são tão sábias assim. Existem muitas pessoas que você senta para conversar, você parece que você viveu 10 anos em um naquela conversa. Por quê? Porque você absorveu realmente a sabedoria da pessoa. Mas existem pessoas que você vai falar de um sonho, de uma meta, e ela te vê como um jovem e fala, você não sabe o que é a vida ainda. Você não sabe o que você vai viver ainda. A vida é difícil, você não vai dar conta, olha onde você nasceu, sabe? Começa a falar coisas assim. E eu tenho visto uma geração que nessa época tem se levantado, uma geração de jovens que estão gerando uma diferença no planeta. Que estão vivendo o que em nenhuma geração foi vivido. Onde hoje nós temos acesso a um conhecimento que nem Salomão, que foi um dos homens mais ricos de todas as gerações, teve acesso. Porque a gente tem um celular na palma da nossa mão e a gente tem acesso a bilionários, a pessoas que fizeram realmente acontecer, ensinando a gente. Porque nunca a elite se misturou com a plebe. Nunca. Sempre foi a elite de um lado, com o conhecimento, com a riqueza deles, e os pobres do outro. Hoje, o pobre pode se tornar elite, graças à nossa geração. Então, também é um ponto é uma coisa negativa para a maioria da geração, porque é tanta informação que acaba que eles se tornam rasos. Um título de uma matéria já é suficiente para a pessoa achar que ela sabe tudo. Ela não se aprofunda. Então, ao mesmo tempo que é uma bênção, é uma maldição. Porque nós analisando isso, é aquilo que tem se dito muitas vezes. Nós temos a informação na palma da mão e a gente não utiliza isso. Quantos de nós, se calhar, neste exato momento, ou quantos jovens, nesse momento em que a gente está a ter essa nossa entrevista, estão com o telefone nas mãos, simplesmente a ver um monte de baboseira na internet? É muito. É um número muito elevado. E para certas plataformas isso é bom. Mas só que nós é que não despertamos que nesse vício a gente se perde e não nos despertamos, não é? Felizmente posso dizer que jovens como tu e eu conseguimos despertar um pouquinho mais cedo. Fala-me um pouco, por exemplo, como é que um jovem aos 15 anos, em vez de estar a jogar a PlayStation ou qualquer coisa, ele para e começa a refletir que precisa mudar a mente de várias outras pessoas? Eu tenho que ser sincero, isso não partiu de mim. Eu tive acesso a isso através de mentores, de pessoas que já viviam o que eu imaginava viver. Tudo começou na pandemia, onde meu videogame quebrou e eu decidi vender ele. Logo no momento que eu mais tinha tempo livre, que eu ia poder jogar pra caramba, quebrou e eu vendi ele quebrado mesmo. E nesse momento eu tinha um líder na igreja que ele era Master Coach e ele tinha contato com a Marcela e com a Lê. E ele falou, você tem que fazer o curso desses caras, Davi, você tem que fazer porque vai mudar a sua vida, vai te transformar e tudo mais. E assim, eu já era uma pessoa de mente aberta, eu falei, por que não? Vamos ver o que dá, né? Comecei a participar, cara.
No primeiro já chorava pra caramba. Libertação atrás de libertação. Porque a gente tem muita coisa aqui dentro que a gente não sabe que a gente tem. Não sabemos. Coisas que você sofreu na sua infância, processos que você viveu, que te moldaram mentalmente e estão te impedindo de prosperar, estão te impedindo de crescer, de conquistar aquilo que você deseja. Então eu comecei a me desconstruir para me reconstruir mais forte. E foi esse processo que eu fui vivendo. Aos 15 anos me formei um dos Master Coaches mais novos do Brasil. Não me formei com uma profissão de coach, porque coach é uma pessoa que faz sessões individuais, faz o que a gente está fazendo aqui. Eu sento na sua frente, começo a fazer perguntas para você, extrair o que você quer e te mostro qual o ponto que você tem que alcançar. Eu não faço isso, eu sou um mentor de jovens. Eu complemento, eu não só faço perguntas, também faço perguntas, mas é uma coisa mais pessoal, não só como um profissional, entende? Então na época eu fiz o treinamento justamente para o meu desenvolvimento, não só para atuar como uma profissão de coach. Então, nesse teu desenvolvimento é quando você conseguiu perceber que, além de você reter aquilo simplesmente para o teu eu, poderias ajudar a salvar várias e outras pessoas. E isso tem te transformado num Davi muito mais sábio, não é? E muito mais eficaz para uma sociedade. Então, para ti, o que é que chega a ser a sabedoria? Aquilo que você fala no teu livro. O que é a sabedoria? A sabedoria é você utilizar o conhecimento que você tem para conquistar resultado. Porque o sábio, ele tem resultado. O sábio, ele tem coisas materiais que comprovam a sabedoria dele. Por que eu digo isso? Porque você conhece pessoas inteligentes, Fábio? Conheço. Você é uma delas, né? Depende. Porque a sabedoria não tem a ver com inteligência. São coisas diferentes. A inteligência é aquela pessoa que tudo que você fala, ela sabe de tudo. Ela já conversou com fulano, ela já fez isso, já fez aquilo. Ela tem todas as informações. Mas cadê o resultado? Cadê os acessos? Cadê o networking que você está fazendo? Cadê o dinheiro na sua conta? Cadê? Então tem que refletir. O sábio é aquele que pega o conhecimento, aplica e conquista resultado. Entende? Olha, isso me faz voltar no tempo. Há uns anos atrás, eu tinha um professor de empreendedorismo, não sei se tínhamos essa cadeira ainda. Ele era a pessoa que mais falava de investimento, e era a pessoa que nem o investimento tinha. Caraca, e eu olhava, mas o que é que eu tenho que aprender nesta aula? Nada. Como é que você vai me pregar algo que você nem sequer é mesmo. É muito... É um vazio na informação, não é? Dizer que você tem que ser isso e você não é aquilo também que você vai transmitir. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça, tanto é que depois comecei a parar de assistir aquela aula. E então, Davi, aos teus 17 anos, com essa bagagem toda que você foi arrecadando dos teus mentores, que depois ou estão a conviver diretamente consigo, as pessoas que te formaram, vêm viver para essa turnê que vocês estão a ter cá em Portugal. Aos 17 anos, quando você vai para o Dubai e você vê que está um mundo totalmente diferente do Brasil, o que é que você sentiu naquele exato momento? Cara, ir para Dubai em si foi um milagre, né? Eu tive um mentor que acreditou em mim e decidiu passar o cartão dele de crédito para eu ir para a viagem. Isso é bom, né? Ele não pagou, ele só passou o cartão e eu fui pagando ele. Mas sou grato à minha mãe também, que sempre acreditou em mim, sempre me incentivou muito. Então foi um milagre, cara. Não era possível, mas quando eu vi eu já estava lá. E eu falo de verdade que Dubai em si foi um bônus, sabe? Porque se tivesse sido em São Paulo, onde eu moro mesmo, com as mesmas pessoas que eu tive acesso em Dubai, já tinha valido. Eu tava com bilionários, meu irmão, pra você ter noção. Qual é a sensação? A sensação é que são pessoas normais. São pessoas que você não dá nada assim pra elas. De verdade, se você não soubesse qual a jornada delas, você ia falar, é mais uma pessoa normal. São pessoas que têm muito conhecimento, mas que fizeram algo de diferente que a maioria não fez. Talvez pode ter tido um fator sorte, não sei. E conquistaram resultados extraordinários. E eu tava no meio desses caras, com 16 anos ainda, não era nem 17. Eu tava com 16 no meio desses caras, me vendo ali em meio a príncipes. E como eu vou me portar? Por não ter a sabedoria que eu precisaria ter naquele momento, eu perdi oportunidades ali. Por ser uma pessoa inconveniente. Por mais que eu era o mais novo da turma inteira, e eu era como se fosse o mascote da galera. Eu era o mascote da galera. Todo mundo, Davi, o mais novo, e não sei o quê. Não tinha ninguém que era menor de idade, a não ser eu. Então, você vê uma situação como aquela, e eu começava a fazer o conselho que o Thiago Brunet me deu, que era o mentor da viagem. Ele falou, Davi, o que você puder, senta e fica quieto. Fica quieto, escuta esses caras. Faz pergunta e fica quieto. E foi o que eu mais busquei fazer. Nesses momentos de dúvida que eu tava ali, eu ficava quieto
escutava, falava, caraca, realmente, estou em um lugar extraordinário, tenho muito para aprender aqui. E eu falo que o seguinte, se eu fosse para Dubai, na mesma viagem, com a mente que eu tenho hoje, eu estaria muito maior. Agora, eu não estaria a mente que eu tenho hoje se eu não tivesse ido para Dubai. Lógico. Aos 16 anos. Porque por vezes é aquilo que você até fala um pouco também no seu livro. Existem aqueles erros que a gente vai cometendo e a gente tem que extrair uma experiência daquilo que a gente comete, não é? Porque não adianta a gente vivenciar o erro e a gente não reter uma experiência daquilo, não é? Para a nossa própria mudança. Diga-me um pouco, como é conviver com as pessoas que realmente te inspiram? Ou seja, eu tenho aí acesso a Tiago Brunet, Pablo Marçal, nesse caso como você teve, e são pessoas que muitas vezes você está nos camarotes, você admira, mas você tem o privilégio de vivenciar isso de perto. Que experiência, de que ponto você acha que isso chegou a ser importante e que valor tem isso para a tua vida hoje? Tá, então eu quero te fazer uma pergunta. Você quer saber a resposta bonita ou você quer saber a realidade? As duas. Tá. As duas. A resposta bonita, é ótimo. Caraca, eu andei com pessoas que todo mundo quer andar. Eu escutei esses caras. Quer saber a realidade? Quanto maior a sua expectativa, maior a sua frustração. Não são perfeitos. E você se frustra. Porque eles são humanos e eles erram. Alguns erraram comigo. E não tem problema, cara. Eu entendo que cada um tem a sua forma de agir. Então, é muito bom andar com pessoas que já acessaram um certo nível. Mas você tem que entender que ninguém é perfeito. E que tem pessoas que vão te frustrar. Então, quanto menor a sua expectativa, mais proveito e mais sabedoria você tira das pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você for uma pessoa que não tem sabedoria, você vai olhar para aquela situação e vai ficar, putz, o cara é um mentiroso, é um orgulhoso, não sei. Vai de como você lida com a situação. Falando em sabedoria, não é aquilo que você acabou de dizer, no teu livro, que eu por acaso cheguei a ler o teu livro por completo, você fala de 2 tipos de sabedoria, não é? Que é a vertical e a horizontal. Para o público que está, neste caso, a nos ouvir e a nos ver neste momento, tenta nos explicar um pouco como é que elas funcionam. A sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Porque você fala muito disso. Eu achei muito, por acaso, mesmo na palestra você falou disso, e eu achei muito fantástico. Eu disse, isso é a verdade que nós muitas vezes nem sequer chegamos a refletir sobre ela. Qual a diferença da sabedoria vertical para a horizontal? Acontece que é como uma chuva, cara. Que ela cai do céu e ela escorre pela terra. A sabedoria vertical é aquela que vem do alto. É a fonte de toda a sabedoria que te envia. É aquela intuição que você sente que não veio de você. Você fala, caraca, eu tomei essa atitude, mas o Fábio normalmente não tomaria essa atitude. Qual foi a centelha de diferença que eu tive naquele momento? Então a vertical é a fonte. A fonte que te entrega. Pra mim é Deus. Pra você pode ser outra coisa. Vai como você quer interpretar. Pra mim é Deus, e Deus me dá a sabedoria, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 4, vai dizer: aquele que quer sabedoria, peça, que Deus dará de forma deliberada, ou seja, sem limites. Peça sabedoria, que Deus vai te dar oportunidades para se tornar mais sábio. E você vai conquistar realmente a sabedoria que você tanto deseja. Já a horizontal é a que você adquire aqui, ó, na terra, ao redor de pessoas. Nessa conversa aqui, por exemplo, eu estou adquirindo sabedoria horizontal, porque desde o começo do podcast eu estou só observando o que vocês estão fazendo. Só observando o processo, a introdução que você gravou e tal. Eu estou ganhando repertório, experiência, conhecimento. E isso está me tornando mais sábio horizontalmente. Acontece que a sabedoria horizontal, por si só, ela não é suficiente para te levar onde você precisa chegar. Ela pode te levar a um certo nível, mas Provérbios vai dizer que o homem pensa que sabe os caminhos que são bons para ele, mas na verdade só quem sabe é Deus. Então, se você tem a direção da fonte divina para te levar onde você precisa, de verdade, meu amigo, nada vai te parar. Ou se você se basear nas suas próprias experiências, pode ser que você chegue nos seus 60 anos, você tratar algumas pessoas mal ao decorrer da sua vida, você vai estar sozinho, não podendo contar com ninguém. Olha, pegando essa deixa, eu tenho dito muitas vezes o seguinte: a nossa vida chega a ser que nem uma escada de um prédio. Muitas vezes a gente vai subindo e vamos deparando com pessoas a descerem. E a gente também vai descer e vai nos deparar com pessoas ao subir. E se a gente não saber valorizar isso que você acabou de dizer, aquilo que são as pessoas, vamos chegar a certa idade e simplesmente somos um adulto ou um idoso e acha que é o sábio, como você diz, e na final de contas não sabe nada. E nisso eu chego a perguntar para si: o que você acha, ou qual é a sua percepção sobre a juventude atual? Será que tem
buscado sabedoria. Tivemos um pequeno contratempo acerca do nosso cenário, vocês podem identificar isso, mas nada que interrompa ou que impeça aquilo que é a nossa entrevista. Então, cara, a sabedoria ela vai te poupar erros, né? Então, quanto mais sábio você for, menos necessariamente você vai errar com coisas desnecessárias. É sempre muito importante você errar. Errar é válido. Nunca nas mesmas coisas, mas é válido você errar. Então, o jovem ele vai poupar esforços. Provérbios vai dizer de você não se expor ao risco da ruína. O que isso quer dizer? O jovem se expor em ambientes que estão levando ele a um risco da ruína de fato. Frequentando balada, pega uma moto e vai a 200 por hora na estrada. Tudo isso tem risco de morte, tem risco de alguém assaltar, qualquer coisa do tipo. Que são realidades. Muito no Brasil, eu não sei nem como é aqui direito, mas você se expõe a riscos desnecessários. Então a sabedoria, a prudência, ela vai te fazer com que você pare para refletir o cenário, que a gente está num cenário muito lindo aqui inclusive, você pare para refletir o cenário e comece a tomar decisões pensando, não por impulsividade. Para pensar as piores decisões que você tomou na sua vida. Você estava cheio de certeza que ia dar certo, todo impulsivo, não pensou, pumba! Para não falar besteira aqui. Eu não falo besteira. Olha, eu lembro, por exemplo, de um caso mais ou menos parecido. E a tendência é que nós, quando nos acontece qualquer coisa, nós queremos sempre culpabilizar os outros. Nunca somos nós mesmos. Né? E neste caso, você acha que, por exemplo, os jovens atuais, ou atualmente a juventude, têm ido atrás da busca pela sabedoria? Eu acredito que a maioria não está. E eu acredito que o mundo vai piorar. Eu acredito que o mundo vai piorar. O ponto é, você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar ao seu redor. Então, a maioria infelizmente não está buscando sabedoria. Só que os poucos que buscarem vão se destacar. Vão se destacar muito. Então, você que está assistindo a gente já é uma prova de que você já está num caminho diferente, né? Escuta o que esse jovem aqui está falando pra caramba pra vocês aí nesse canal. E de verdade, decide mudar de vida, porque só depende de você. Muito obrigado até por isso. Davi, você acha que os mais velhos, ou seja, eles acham que os jovens não podem ser sábios? Olha, isso tem se quebrado ao tempo, né? Porque acontece que antigamente sim, tinha esse estereótipo de quem você pensa que é. Você só tem 20 anos, você não viveu nada da vida ainda. Quem que você pensa que é para estar me ensinando alguma coisa? Isso acontecia muito no passado. Isso tem sido quebrado aos poucos, né? Então, alguns pensam sim que os jovens não devem ser sábios e nunca vão ser sábios. Só que quanto mais você vive, mais sábio você é. Não necessariamente, foi o que a gente já falou aqui. A sabedoria é você vencer experiências. Você vencer essas experiências, você se torna mais sábio. Você passou por processos e venceu, superou eles, você é mais sábio. Agora, se você é uma pessoa que viveu por esses processos e ficou a vida inteira carregando isso nas suas costas, meu amigo, de sábio você não tem nada. Olha, no teu livro há uma frase que eu por acaso gostei muito e eu quero que você fale um pouco sobre isso, que é conhecimento é uma jornada compartilhada. E a minha pergunta sobre esta frase é: quais têm sido as tuas referências para você hoje ser o Davi moldado que és? Você quer saber quais são as pessoas que eu modelo? Sim, aquela que são o teu modelo. As pessoas que eu mais modelo hoje: Thiago Brunet, Pablo Marçal, André Fernandes, Dr. Lair Ribeiro, Dr. Hélio Couto. Não sei se você conhece esses nomes. Conheço alguns. São pessoas que são grandes referências para mim. O pastor André Valadão também é uma grande referência para mim. Empresários: Flávio Augusto é uma grande referência. Eu pude já falar com o Flávio Augusto, tirar dúvidas com ele. Quem mais? Tem como referência o Jean-Guy Diniz, que é um dos bilionários aí brasileiros da lista da Forbes. Deve ter uns, tô dando para euros, vai, 1 bilhão e meio de euros em patrimônio. É pouquinho, né? Pouquinho. Se eu tivesse um pouco na conta. Só 10% já tava bom. Então eu modelo esses caras, eu pude sentar em mesas junto com eles. Eu me sinto honrado por isso. São as pessoas que eu mais paro para escutar e me pego como referência hoje. Olha, por que você acha que alguém de 50 anos chegaria a invejar alguém de 15? Acho que você viu isso, não? Eu vi isso, cara. Acontece... Por que levaria essa pessoa, não é?
é mais velha para já, com 50 anos, ter uma inveja de se calhar um menino de 15, 14 anos. Por que é que isso aconteceria? Falta de capacidade de fazer o que eu tô fazendo. Uma pessoa muito mais velha que tem ciúmes ou inveja de alguém mais jovem é porque ela não tem capacidade de fazer o que eu tô fazendo. Então, se ela fizesse isso, como outros empresários fazem, muito mais do que eu faço, você nunca vai ser invejado por quem tá no nível acima que você, cara. Você só vai ser invejado por quem tá abaixo de você. Então, é isso que acontecia no meu ambiente de trabalho, pessoas mais velhas me perseguiam, porque eu era o mais novo e eu tava chamando a atenção. Cara, você já tá há 5 anos na empresa, cuida da tua vida, deixa eu viver a minha, para de me sabotar. Então, são experiências assim, é falta de capacidade de fazer o que você está fazendo. Você só vai ser perseguido quem está abaixo de você. Quem está acima vai te aplaudir. E isso leva-nos àquela adágio, não sei se no Brasil também tem, não é? Quanto mais reza, mais assombração que aparece. É isso aí. E porque você muitas vezes está aí e tenta fazer aquilo que é seu. Mas uma coisa de babuzeira, não é? Aparece alguém a invejar por nada e mais alguma coisa, né? Na mente dessa pessoa. Então, nesse trajeto todo que você tem tido, nesse percurso de sair do Brasil para cá, para Portugal e tudo mais, como tem sido a sua caminhada em busca do sucesso? Cara, hoje eu penso que o que eu faço é o que eu nasci para viver, entendeu? Eu não tenho uma palavra bonita para descrever meu propósito de vida. Eu sei que o sucesso para mim vai ser quando eu realmente estiver vivendo aquilo que eu almejo. Aquela Ferrari, né? Na Ferrari não é prioridade. Aquela Ferrari que eu vi lá no evento? No evento, né? A foto era uma Porsche. É uma Porsche. Era uma Porsche ali, mas também não é meu grande sonho é um Rolls Royce. Então, eu olho para situações como essas, né? E eu falo, caraca, o sucesso para mim vai ser realmente quando eu estiver com a minha família linda ali, muito tranquilo, podendo viajar o mundo a hora que eu quiser, fazendo eventos para 5, 10 mil pessoas. Para mim aquilo vai ser o sucesso. E pelo que eu escuto das minhas grandes referências, quando eu chegar nesse patamar, ainda vai ter algo mais para eu desejar. Então, no momento atual, é isso que eu desejo. Porque eu acho que nós seres humanos nunca somos estáticos. Quanto mais a gente chega num patamar, a gente quer sempre mais. Sim. Nós não temos algo por absoluto. De glória em glória. Não temos algo totalmente absoluto. E é aquilo que dizem, né? Ou que dizes também no teu livro, a árvore que não dá fruto não leva pedrada. Porque as pessoas tendem sempre a apedrejar quem eles realmente veem que tem algo próspero dentro deles. Nós vamos ver que Jesus chega a ser uma das melhores referências dessa frase, não é? Porque Jesus não foi, ou seja, foi o homem mais perfeito que nenhuma fez alguém, mas foi o gajo mais invejado. Não até do gajo não, foi o homem mais invejado, não é mesmo? Porque as pessoas tendem muito disso. Não conhecem a tua história, não sabem quem realmente você é, o que é que você passou. E por mais que você lhes faça bem, eles têm, na sua maioria, a tendência de dizer porque é que esse tem que ser tão bondoso e não tem que ter uma pitada de maldade nele. Então não importa o quão bom você seja ou o quão ruim que você seja, porque até quando você é tão ruim também diz, mas o que esse lhe falta? Não consegue ter só um pedaço de bondade dentro dele. Então fazendo bem ou mal, nós vamos ser sempre criticados de qualquer forma. Mas indo para esse ditado que você falou da árvore que não dá fruto não leva pedrada, que está no meu livro inclusive, um tempo atrás eu parei para refletir nessa frase, né? E muitas pessoas falam essa frase e não têm noção do verdadeiro significado por trás disso. Por que uma árvore que dá fruto leva pedrada? Eu parou pra pensar nisso? É aquilo que nós estamos a acabar aqui. Nós todos queremos aquilo que está lá. E muitas vezes o fruto ainda nem está maduro. Mas está entendendo? Acontece que você é uma árvore linda, frondosa, cheia de frutos saborosos, suculentos. E a pessoa que não tem aqueles frutos, ela vai olhar para aquele fruto e falar, eu quero aquilo. Vou tacar uma pedra para que o fruto caia e ela possa se deliciar com aquilo que você tem. Agora, se você é uma árvore firme de verdade, a pessoa pode tacar a pedra o que for, ela nunca vai pegar o que você tem de valioso. Ela nunca vai conseguir acessar o que tem dentro de você. Então, uma árvore só leva pedrada porque as pessoas querem que o fruto que está nela caia, para que elas possam comer também. Quem está saciado não precisa tacar pedra em ninguém. É muita sabedoria que estamos a ter hoje, né? André, está aprendendo alguma coisa? Diz? Já deu para aprender alguma coisa hoje? Aprende sempre qualquer coisa. Eu já quero ver. E olha, e uma frase lá no teu livro que eu gostei muito, que é o homem faz o que precisa ser feito, não é? E o menino faz o que quer. Pode falar um pouco sobre isso?
Claro, meu irmão. Acontece que quando você é um homem, você entende que tem atitudes que você precisa tomar na sua vida que realmente vão ser necessárias para o seu sucesso. E que a criança não quer fazer. A criança faz o que quer. E o adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Entende? Por exemplo, Davi, qual foi o maior desafio que você enfrentou na tua vida até hoje? E como você conseguiu ultrapassar esse desafio? Cara, eu acho que o maior desafio é sempre vem algo mais, né? A frase do algo mais. Sempre algo mais, né? Mas eu acho que um dos maiores desafios que eu passei foi quando meus pais já tinham se divorciado, só que meu pai ainda tinha a chave de casa. E chegou um dia que ele entrou em casa sem avisar. Minha mãe estava fora, eu estava dormindo, sempre tive um sono muito sensível, e escutei um barulho dentro de casa. Só que eu não escutei a voz da minha mãe. E eu saí, abri a porta do quarto, olho para a sala, tá meu pai. Eu viro e olho, pai, o que você tá fazendo aqui? Ele, desesperado lá, vem pegar alguma coisa, não sei. Ele queria pegar alguma coisa da tomada. Eu fiquei meio em choque assim, tá bom, tipo, que bom te ver e tal. Nessa hora minha mãe chega. Quando ela olha que ele tá dentro de casa, ela grita e fala, vou chamar a polícia, não era pra você estar aqui, você não pode entrar aqui, não sei o que. Meu pai, você vai chamar? Ele pega uma faca. Nesse momento que ele pega a faca, tinha uma mesa na cozinha que separava o lado da porta e o lado da sala. Ele vai em direção a ela. Eu sem camisa entro na frente dele. E nessa hora, num piscar de olhos, eu entendi o quão rápido a vida pode acabar. Meu pai, com uma faca na mão, apontada para minha barriga, se deu em choque na hora de perceber o que ele estava fazendo. E eu, olhando para ele, pai, por favor, não. Ele me entrega a faca, vai embora, minha mãe me abraça e fala, isso nunca mais vai acontecer de novo. Então, são situações que assim, cara, eu poderia não estar aqui mais falando com você hoje. Minha pequena história podia ter acabado naquele dia. Mas são coisas que nos fortalecem, né? Como é que você conseguiu lidar com isso? Porque muitas pessoas não têm aquilo que é a percepção porque não vivem. Não é? Como é que é lidar com alguém que você sabe que você ama ele, mas ele muitas vezes não está naquilo pelo seu querer, não é? Vamos dizer que pelo seu querer, porque muitas vezes está influenciado por uso de estupefacientes e por aí fora, mas você sabe que dentro do coração dele possa ter um ser bom nele. Como é que mas tem um ser bom no meu pai. Como é que ele estava você- fora de si. Como é que você conseguiu lidar com isso? Cara, Flávio, ser bem sério pra você, nem soube como eu lidei. Na hora você fica anestesiado, sabe? Você não interpreta muito o que está acontecendo. Assim, eu olhei para aquelas situações e fui entender que, cara, faz parte da vida. A gente corre riscos o tempo todo. E a gente está exposto a um mundo injusto. O mundo é injusto. Podia ter acontecido uma injustiça comigo ali, como aconteceu já em vários outros lugares. Então você entende que a injustiça vai acontecer, você querendo ou não. E isso é saudável, porque você começa a lidar com os problemas de uma forma que não te param mais. São só, como o nosso amigo Ailton fala, né? São só pedras que estão no cenário e fazem parte dele só para enfeitar. Davi, a tua história é muito impactante e comovente também ao mesmo tempo. Eu digo, normalmente também todos nós, seres humanos, temos uma história para contar. Não é? Todos temos. Uma pode ser muito mais impactante que a outra, mas todos nós temos qualquer coisinha para contar. Ninguém nasce sem nada para contar. Desde o momento em que você já nasceu, já tens algo a contar. Claro. Bem, nesse teu trajeto, quais são as três coisas mais importantes, ou seja, nesses 3 últimos anos que vivemos de lá para cá, quais foram as 3 coisas mais importantes que você aprendeu na sua vida, sobre si mesmo? Cara, eu aprendi que eu preciso ter ação, que eu preciso ter confiança e que eu preciso ter sabedoria. Ação, Por quê? confiança, Sabedoria. sabedoria. Se eu sou uma pessoa que ajo, assim como Abraão, que com ação e confiança ele saiu da terra onde ele cresceu, foi para fora dela, para um mundo onde ele não sabia o que esperava dele ali, que não era próspero, como ele já tinha prosperidade, mas ele foi, porque ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, você não sabe para onde você vai, mas vai para onde eu vou te mostrar. Só sai. Sai. Abraão foi teimoso, ainda levou o sobrinho dele junto, que Deus falou, sai da tua parentela e tu leva a tua parentela junto, é sacanagem, né? Mas
viveu por muitos processos, e aí você entende que quando você age, confia em quem te chamou e tem a sabedoria, nada pode te parar. E atualmente, como é que você define o sucesso? O sucesso é uma definição individual de cada um, mas para mim é conquistar aquilo que eu desejo, que é uma família de 6 filhos. Deixa 6. 6. Um Rolls Royce. Tem que começar a fazer já. Tem uma casa muito grande em Portugal, em Alphaville, São Paulo. Isso são pontos do sucesso, é fazer eventos, impactar muitas vidas, é poder escutar de pessoas de caraca, eu não me suicidei porque eu escutei você falando. Caraca, eu mudei minha vida, eu saí da minha quebra financeira porque eu escutei um conselho que você deu. Então, pra mim, isso que é a sabedoria. Falando em impactar vida, nesse caso, quais chegam a ser os filmes e livros que você leu e que realmente impactaram a tua vida para mudar o da vida? O primeiro livro que eu li na minha vida, que foi o que deu um norte, foi O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro de educação financeira e é um livro desse tamanho, assim, ó, um livro dessa finura. Eu levei 6 meses para ler esse livro, por pura procrastinação. Olha, eu por acaso também, na primeira vez que eu peguei, eu acho que demorei por aí uns 3 meses. Porque era mesmo isso, a procrastinação. Muito pequeno Mas quando eu fui para pegar para ler, eu disse, não, eu realmente tenho que acabar isso. Porque eu tenho que saber o que realmente as pessoas falam sobre ele. Eu vou falar para você, de tudo que eu vi nesse livro, eu só lembro uma coisa. Que foi o que eu gravei para minha vida. É uma frase que o Arcade, que é o principal do livro, fala. A sorte é a oportunidade bem aproveitada. Lógico. Foi a única coisa que eu gravei desse livro inteiro. Desses 6 meses lendo esse livro foi que eu gravei. Então eu entendo que a sorte é quando você aproveita bem uma oportunidade. Outro livro também que mudou meu jogo em relação à sabedoria, em entender mais isso, foi o livro O Problema é Seu, do Thiago Brunet. É um livro que não é muito conhecido dele, mas é um livro que fala especificamente sobre sabedoria. Então foi uma coisa que realmente mudou a minha forma de ver e valorizar a sabedoria. Então, esses 2 livros chegaram a... São os principais. E o que filme você viu que exatamente criaram impacto? Caraca, filme? Ou não é muito nunca fui... Eu gosto muito de filme, mas que me deram chaves preciosas mesmo foram documentários. O documentário do Bill Gates na Netflix e o do Donald Trump, pra mim, são extraordinários. Eles me deram muitas chaves de sucesso, de entender, de ousar, de fazer e aproveitar os seus privilégios. Tem pessoas que não têm privilégios. Eu posso dizer que eu tive privilégios na vida, mas tem pessoas que têm privilégios e não aproveitam. Então eu aproveitei meus privilégios e esses 2 documentários do Bill Gates e do Donald Trump foram os melhores. Bem, como é que naquela época em que você começou a fazer as coisas, né? Um adolescente de 15 anos na época conseguiu manter o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional e a vida acadêmica? Como é que você com 15 anos conseguiste manter um equilíbrio entre essas coisas? Porque nós sabemos, todo jovem ou todo adolescente, que é por vezes pegar a bicicleta e andar pela rua, que é pelo menos é ficar em casa num tempo livre e começar a jogar videogame. Como é que você, Davi Avelan, não é, conseguiu equilibrar isso? Eu não equilibrei. Eu tive que escolher o que eu queria. Eu faltei muito tempo na escola. Pra você ter noção, o terceiro ano do ensino médio, eu não sei como é aqui a grade curricular, mas lá o último ano da escola é o terceiro ano do ensino médio. Eu só fui 20 dias pra escola no ano inteiro. Isso não é um exemplo, tá, galera? Isso não é um exemplo. Mas eu só fui 20 dias no ano inteiro pra escola. Em 2022 eu só fui 20 dias pra escola no ano inteiro. Passaste de classe? Passei. Aí que eu descobri que eu sou inteligente. Porque eu cheguei pra conversar com a diretora e aí ela, você é o Davi que faz as palestras, não sei o quê. Ela olhou pra mim e falou assim, Davi, tem uma luz de vela no fim do túnel pra você. Se você fizer esse bolo de livro aqui, de atividade, em 20 dias, até o fim de novembro, você passa de ano. Agora, se você não fizer, eu não posso fazer nada. Cara, eu nunca escrevi tanto na minha vida. Passei de ano. Uau. Acontece o quê? Isso não é um exemplo, né, para um jovem que quer seguir uma vida acadêmica, mas foi a decisão que eu tomei na minha vida. Eu escolhi minhas prioridades, eu foquei no trabalho, eu foquei em crescer profissionalmente e tá me trazendo frutos até hoje. Porque se eu não tivesse feito essas escolhas, hoje eu não estaria em Portugal fazendo esse podcast com você. Lógico. E então vamos dizer que graças àquilo foi bom. Com certeza. Foi ótimo para mim. Davi, eu quero que você, por exemplo, diga aí para os nossos convidados 3 formas para conquistar a sabedoria que você utilizou e que realmente para ti deram certo e podem também dar certo para outras pessoas. Tá, peça é o principal, peça para fonte.
que ela vai te dar a oportunidade de se tornar mais sábio. Acho que é em Marcos, né? Pedir e dar-se-vos-á. Em Tiago. Em Tiago. Não, mas, Em Marcos também deve falar essas coisas da Marcos Bíblia, né, 19 também gente? acho que- Glória a Deus. Ok, peça primeiro é pedir. Peça. Uhum. Peça sabedoria para Deus que Ele vai te dar de forma deliberada. Busque errar. Erre não nas mesmas coisas. É a frase de coach, mas é uma frase bonitinha, né? Que é uma verdade para a sabedoria. Quando você erra, você passa por experiências, você vence esses processos, você se torna uma pessoa mais sábia. E a última que eu posso dizer delas é modelando outras pessoas. Você vai olhar para os erros dos outros e vai aprender com os erros dos outros, não com os seus. Então, ali que você entende o que você pode poupar da sua vida de jornada para que você possa antecipar tempo. Porque eu só sou quem eu sou, Fábio, porque eu modelei também outras pessoas. Porque se fosse só com base nas minhas experiências, eu não estaria sentado aqui com você hoje. Eu analisei pessoas de sucesso, eu escuto meus amigos, eu escuto pessoas que são referências para mim, como o Ailton, e eu escuto, extraio essas coisas e aquilo vai me antecipando o tempo. Porque eu viveria em 10 anos, eu vivi em 1. Entendeu? Um livro fechado, por mais bom que seja, nunca dá fruto. Não dá. O que adianta um saco de moedas de ouro no fundo do Oceano Atlântico? Nada. Olha, essa frase do Ailton ficou comigo também. Por exemplo, como é que conselho você daria aos mais jovens, ou seja, à nova juventude como nós, não é, para poderem trilhar caminhos que poderiam ser favoráveis para as suas vidas e realmente não chegam a fazer isso? Escute quem tem resultados duradouros. Não escute quem tem resultados superficiais. No mundo de internet hoje nós vemos muitas pessoas gerando resultados superficiais, fingindo ter resultados, ou simplesmente tendo uma riqueza por um momento, mas não vivendo com princípios. E a gente sabe que essas pessoas em algum momento não vão mais ter a riqueza que eles têm. Então se baseie em quem tem resultados, mas resultados que já estão acontecendo há muito tempo. Resultados que são duradouros. Para escutar essas pessoas. Escuta seu pai e sua mãe. Para de ser teimoso, caramba. Vai fazer o que quem tem resultado já fez para que você possa poupar erro na sua vida. Davi, como é que você encontrou significado e propósito na sua vida? Cara, como eu disse para você, eu já vivo o meu propósito. Mas eu não tenho uma frase bonita para falar. O meu propósito é tananá, tananá, tananá. Não tenho, cara. Então eu sei que eu tô vivendo o que eu tô vivendo. O meu propósito, porque as coisas acontecem de uma forma leve. Até para vir para cá, cara, a condição não era a mais favorável, mas os milagres aconteceram. E eu posso chamar de milagres mesmo, que é assim que eu enxergo. A provisão veio, o recurso veio, pessoas me ajudaram, eu fiz projetos, eu fiz eventos, eu levantei dinheiro para poder estar aqui agora. Então, as coisas foram acontecendo. Eu fiz minha parte, Deus fez a dele e casou para eu estar aqui agora. É aquilo que da vez passada, não sei se lembra, a gente falou um pouco. Não adianta só a gente pedir e nada fazer para a gente ter, porque não vai ter sucesso, ou não vamos conseguir. Nós temos que pedir e ir atrás também. Temos, é aquilo que acabaste de dizer, fazer a nossa parte e deixar Faço minha parte, velho. o outro fazer a parte dele, não é? Davi, nós já estamos praticamente quase na reta final do nosso podcast, não é? Que eu, infelizmente, queria ficar contigo muito mais tempo para poder beber um pouco da sua sabedoria, aquela sabedoria horizontal, pegar um pouco dela, mas infelizmente o tempo tem Tranquilo. aquela das suas. Tranquilo. Mas antes de irmos, eu queria fazer mais duas perguntas para si. E a primeira é, que passos nós jovens devemos dar para a realização dos nossos sonhos e objetivos? Olha, tenha clareza do que você quer. Não seja aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aquela música no Brasil muito famosa. Deixa a vida me levar, a vida leva... Não. Defina o que você quer. Não, essa música é Martinho da Vila ou Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho? Deixa a vida Zeca me Pagodinho, levar, vida leva eu. Tem gente que vai ser só levado. Eu prefiro definir meu caminho, né? Então, eu quero atingir esse patrimônio. Eu quero conquistar esse carro. Eu quero ter uma família dessa forma. O que eu preciso fazer para conquistar essas coisas? Eu posso conquistar isso através de vários meios. Eu posso ser um médico de sucesso. Ou eu posso ser um professor no digital. Eu posso instruir pessoas, eu posso ter um podcast, eu posso ir para ser um ator, eu posso fazer várias coisas. Define o que você quer e aí as portas vão se abrindo, os caminhos vão aparecer para que você trilhe isso. Boa. E qual é a sua filosofia pessoal sobre sucesso e felicidade? Cara, para mim a felicidade é algo que é uma construção. Ela vem de dentro de você, mas você nunca vai achar a felicidade no outro. Sempre vai ser por você. Ou seja, você tem que ser uma pessoa feliz. Existe até uma técnica que é ciência básica, né? Que se chama sorriso de Duchenne.
Você já ouviu falar do sorriso de Duchenne? Não. É o seguinte, você vai forçar um sorriso mecânico mesmo no teu rosto quando você estiver puto com a vida, quando você estiver triste, quando você estiver infeliz, você força um sorriso, ó, bem exagerado mesmo, que o seu cérebro começa a liberar ocitocina no seu sangue, que é um hormônio do prazer, da felicidade, e você vai ficar mais feliz de verdade só por fazer um sorriso no rosto. Então, para você ser feliz, para você se sentir alegre, bem, força um sorriso no teu rosto quando você estiver desanimado, que eu acho que vai te ajudar. Boa. Ficar 3 minutinhos assim, ó. Davi, muito obrigado pela sua presença. Meu irmão, nesse obrigado. programa. Gratidão. Você é um irmão que levo para sempre, não é? Glória a Deus, é um prazer te conhecer. Eu vou dizer que eu tenho que agradecer a fonte por permitir que a gente se conectasse e eu pudesse ganhar um pouco da sua sabedoria para me moldar também como ser Honra humano. minha. É lógico que nós não vamos ser sempre os melhores, mas quando a gente adquire isso que você diz e muito bem, a sabedoria horizontal, a gente consegue ir muito mais além. Eu queria, mais uma vez, é só gratidão por passar cá no nosso podcast e falar um pouco sobre a sua história. Então, meu irmão, Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. boa estadia cá em Portugal e bom regresso ao Brasil. Bora, galera. Vamos embora, firmeza pessoal. Então esse é mais um episódio do canal Passo a Passo, do zero à riqueza. Juntos para a sua liberdade financeira e uma vida melhor. Fiquem ligados para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima. Sensacional.